Boa noite, meninas! Sejam muito bem-vindas ao nosso webinar. Eu estava muito ansiosa para esse dia. Eu sou Cíntia Gualdi, empresária no ramo da moda feminina há quase 2 décadas, atuando na linha de frente da Dona Lola, a nossa loja aqui em Guarulhos, São Paulo, que hoje, graças a Deus, já é uma referência aqui na região onde atuamos. Eu diria que no Brasil todo. E durante todo esse tempo, ajudando mulheres como você a se sentirem seguras, confiantes na hora de se vestir, com leveza, com elegância e, por que não dizer, com mais clareza e rapidez na hora de definir aquele look lindo para sair de casa. E hoje à noite eu vou dar uma aula assim, ó, muito especial, que vai abrir os olhos de vocês, assim, de um novo jeito para vocês olharem para esse assunto. E eu tenho certeza de que isso vai ser, ó, um divisor de águas na tua vida. E depois você ainda vai o quê, ó? Me agradecer. E hoje eu vou mostrar como você vai sair daquela sensação de abrir um guarda-roupa lotado e mesmo assim pensar, eu não tenho nada para vestir. E como vai voltar a ter clareza, leveza e segurança para escolher o lookinho certo, com aquelas peças, melhor ainda, hein, que você já tem, sem compra por impulso, sem exagero e sem passar por horas travada na frente do espelho. Mesmo que você hoje pense coisas assim, ó, meu corpo não ajuda mais, nada fica bonito em mim. Eu já passei da idade para me vestir bem. Eu não tenho estilo. Eu acho que nunca vou conseguir fazer aquelas combinações lindas de roupa. Porque a verdade é que o problema, vou falar uma coisa, hein? Anota isso, não é você. E hoje você vai entender exatamente por que se vestir bem se tornou tão difícil e cansativo. O que faz tantas mulheres terem muitas roupas, mas continuarem inseguras. E qual é o caminho para finalmente olhar para o espelho e sentir, agora funciona para mim? Porque, ó, quando isso acontece, não muda só o jeito de se vestir, muda a forma como você se sente todos os dias. Agora eu quero te mostrar algo assim, ó, que me move todos os dias, que são as mensagens reais das mulheres que passaram por essa transformação, mulheres que se reconheceram no espelho. De novo, mulheres que recuperaram aquela confiança. Eu vou colocar uns áudios aqui e uns prints para vocês olharem, tá bom? Contar um pouquinho para vocês, gente. Eu sempre fui muito vaidosa. Eu sempre gostei de me cuidar. É assim, até hoje. E nunca foi para agradar ninguém, não. É, ó, para agradar eu mesma. Eu tenho a necessidade de me sentir bem. E, ó, e quando a gente se sente bem, consequentemente, passa essa imagem para as outras pessoas. É assim, é muito natural. Só que teve um momento assim, que poucas pessoas sabem. Meu marido até ficou sabendo outro dia que eu contei para ele o que aconteceu comigo nesse momento. Mas quando eu tive meu filho Lucas, depois da gravidez, assim, gente, tudo muda. Tudo. A mulher muda, o tempo é muito rápido com uma transformação tão grande. Os hormônios, cabelo, corpo, tudo muda. E depois que meu filho nasceu, o meu corpo mudou assim, ó, muito. E foi uma transformação muito rápida. 9 meses para o corpo mudar assim completamente, né, gente? Completamente. E eu queria, depois que meu filho nasceu, voltar a me sentir bem comigo mesma. Porque eu olhava no espelho
E eu queria ter aquela sensação de bem-estar de novo. E não era por causa de roupa, era finalmente olhar e ver que a roupa que eu colocava estava conversando com aquela Cíntia daquele momento. Vocês entendem? Até porque aquela Cíntia não era a mesma Cíntia antes da gestação. Era uma outra mulher, era uma outra fase da minha vida, era uma outra história da minha vida, era uma outra história do meu corpo. Aquela coisa de você olhar no espelho e pensar assim, poxa, hoje eu tô bem. Não era vaidade, mas assim, era autoestima, era me reconhecer de novo, era aquela sensação de que a roupa finalmente acompanhava quem eu era naquele momento. Entenderam? Mas a realidade, era outra. Eu tinha roupa no guarda-roupa, mas eu não conseguia montar nada que funcionasse. Parecia assim que uma peça não conversava com a outra. E aí vinha aquela sensação, aquela insegurança silenciosa que você acaba não falando pra ninguém. Aí você compra uma roupa, aí você tenta combinar e aí pensa, em mim não fica bom. E aí, gente, o que acontece? A gente começa a acreditar o quê? Que o problema é a gente. Que você não tem dom, que você não consegue, porque quando o seu corpo muda, e gente, fala sério, hein? Quem passou por isso? O corpo muda mesmo. Você se desconecta da própria imagem. Você não se reconhece mais, você olha no espelho e não vê mais aquela mulher que você era. E aí vem o quê? A frustração, vem a culpa, vem aquela sensação de estar ultrapassada, de não conseguir acompanhar. Logo depois que eu tive o Lucas, assim, nada servia em mim. Eu olhei no espelho, assim, e não me reconhecia. Não como mãe. Eu estava extremamente realizada. Meu filho foi a maior bênção da minha vida. Nada disso. Mas como mulher, meu corpo era muito diferente. Tudo que eu colocava, eu não gostava. Eu não me identificava. E aí começou aquela coisa de eu repetir para mim mesma. Meu corpo não tá ajudando, nada em mim tá ficando bom. E de tanto eu repetir, aquilo virou uma verdade na minha cabeça. Mas não era verdade, era uma crença que eu tinha criado. E isso acontece muito. Uma verdade, ela não muda, mas uma crença, ela pode ser transformada. E foi isso que eu decidi fazer por mim. E talvez tudo isso que eu falei esteja acontecendo com você também. Talvez você não tenha passado por uma gravidez, mas você passou por uma transformação. Talvez o seu corpo mudou, talvez a sua vida mudou, talvez você acordou um dia e falou, não estou me reconhecendo mais. Talvez você tenha roupa, isso eu tenho certeza, mas você não consegue montar os looks, fazer com que os looks funcionem. Talvez você também se sinta perdida, confusa, insegura, porque essa dor que eu vivi, eu tenho certeza que muitas mulheres já passaram e passam por isso. E é exatamente por isso que eu estou falando com você. Sabe aquele dia do basta? Então, eu tive ele, eu falei, não, eu tô vivendo o melhor momento da minha vida, eu preciso estar 100%, eu preciso estar bem para eu ser uma mãe maravilhosa para o meu filho, eu preciso estar bem para eu ser uma esposa, uma boa esposa, eu preciso estar bem para eu ser uma boa profissional, para eu ser uma boa amiga, para eu ser uma boa filha, porque se eu não estiver me sentindo bem, gente, eu não consigo fazer ninguém feliz. E aí veio o dia do basta. Eu falei, opa, eu não quero reencontrar aquela Cíntia antes da minha gravidez. Até porque, ela já foi. Cada fase da vida é uma fase, é uma nova mulher e eu tenho que me adaptar a ela. Vocês entendem, gente? É exatamente isso. E aí eu comecei a entender o quê? Que eu não podia voltar ao corpo perfeito de antes.
Se eu esperasse, eu ia ficar esperando até hoje, eu ia ficar até esperando para sempre. E foi então que eu comecei a trabalhar com o que eu tinha hoje, com o meu corpo de hoje, com a mulher que eu sou hoje. E como eu já falei aqui antes, eu abri a loja, gente, há 18 anos atrás. Eu falo assim, quase 2 décadas. As mulheres começavam a chegar na loja com a mesma dor que eu tinha tido. Mulheres que não se reconheciam mais. Mulheres que achavam que nada ficavam bem nelas. Mulheres que estavam esperando o corpo perfeito para começar a viver. E eu comecei a fazer com elas o que eu tinha feito comigo mesma. Começar a montar os looks que conversam com elas, looks que faziam elas se sentirem bem, se reconhecerem no espelho, recuperar aquela confiança, e principalmente a autoestima. Eu vou falar para vocês que são milhares de mulheres, afinal, são quase 2 décadas, todos os dias trabalhando com mulheres. Bom, mas nem é meu objetivo enfeitar o pavão aqui, não é isso não. Mas vocês entendem, são mulheres transformadas e com autoestima recuperada na frente do espelho. O método é único e é exatamente porque foi sendo masterizado ao longo de todos esses anos. Sempre, a 4 mãozinhas, as minhas e a das minhas clientes. Uma a uma. E não é uma fórmula de moda, é um processo de autoconhecimento que transforma a relação com o vestir em um ato de autocuidado, construído degrau por degrau, com prática constante, acolhimento real, aperfeiçoado ao longo de 2 décadas. Na linha de frente com mulheres reais de todas as idades e corpos. Então, você poderia me perguntar assim, Cíntia, o que motivou a dar esse passo agora? Disponibilizar essa sua visão para mais mulheres? E eu te falo aqui, porque muitas mulheres ainda estão esperando o corpo perfeito, esperando aquela mulher que elas já foram, esperando aquela mulher que elas sonham em ser. E enquanto isso, gente, a mulher de hoje fica de lado. E eu quero que você entenda, a Cíntia do passado não volta, a Cíntia do futuro, ela tá lá ainda. Você tem que cuidar da Cíntia do presente. E é daí que vem a sua confiança, e é daí que vem a sua liberdade. E eu tô ensinando, porque eu descobri que isso não pode ser só meu, gente, não pode. É de todas nós, porque a alegria que eu sinto ao ver as minhas clientes se reconhecerem no espelho, ao vê-las se tornarem minhas amigas, ao sentir aquele amor genuíno que brota quando uma mulher finalmente permite estar bem. Isso é uma sensação única, é o que me faz levantar da cama todos os dias, além, claro, do amor que eu tenho pela minha família, por Deus acima de tudo, é o que me move. E se eu conseguir transformar a vida de milhares de mulheres com esse método, é porque ele funciona, é porque ele é real, é porque ele é sobre você exatamente como você é hoje. E eu quero que você entenda uma coisa. Você não quer mais roupa. Você quer se sentir bem. Você quer se sentir bonita, se sentir segura e parar de começar o dia estressada por causa de look, gente. Isso não dá mais. Só que quando você não tem direção, você perde tempo, você perde dinheiro e principalmente autoestima. E aí que começa um ciclo, você compra, usa pouco, se culpa e volta para o mesmo lugar. Agora eu quero te mostrar o jeito errado que a maioria faz e por que não funciona. Jeito errado número 1, vamos lá. Comprar mais roupa para resolver
Não vai, gente. O erro, você compra por ansiedade. Você tá se sentindo mal. Aí você pensa, o que você pensa? Eu vou lá comprar uma roupinha nova, que é isso que vai me fazer feliz. Ou você compra por comparação. Você vê uma influencer bonitona lá, você vê um look lindo e pensa, eu preciso disso aí. Ou compra por medo, medo de repetir look, medo de não ter mais opção, porque isso, gente, é um erro, porque roupa, ela não resolve insegurança, roupa não resolve falta de direção, você tá colocando a solução no lugar errado. E qual a consequência? O guarda-roupa fica cada vez mais cheio, mas a insegurança continua. Você olha no espelho, ainda não se reconhece, ainda acha que nada fica bom e ainda vem aquela culpa. Gastei dinheiro de novo e continuo me sentindo mal. Gente, isso destrói a autoestima. Não tem jeito. Ó, vamos lá. Jeito errado número 2. Copiar look da internet, pelo amor de Deus. O erro é você ver uma influencer com aquele look lindo, você salva, você tira print, aí você faz o quê? Você vai na loja e você tenta repetir exatamente igual que você viu. Você compra as peças, você monta o look e em casa, e aí? Não fica bom. Você olha no espelho e pensa, puxa, em mim não ficou igual. Deve ser porque o meu corpo não é igual dela. Gente, o que é um erro? Porque aquele look, ele não foi feito para você. Aquele look foi feito para o corpo dela, para a rotina dela, para o guarda-roupa dela. E aí você tentando caber em uma vida que não é sua. Ô, gente, a consequência, você sente inadequada, você sente culpa pelo seu corpo, você pensa, poxa, eu não tenho dom para me vestir bem. Aí você desiste, você volta a se vestir no automático, sem intenção, sem confiança, e a insegurança, ó, só cresce. Vamos lá, jeito errado número 3, achar que o problema é o seu corpo. Gente, esse é um erro tão grande. Essa crença, ela é a mais cruel. Você olha para você e pensa, meu corpo não é bom o suficiente para a roupa ficar bem em mim. Ou o meu corpo mudou, agora nada fica bom em mim. Ou, e se eu fosse mais magra? Talvez mais jovem, mais alta? Aí sim eu ia conseguir me vestir bem? Ô, gente... Porque é um erro, porque seu corpo não é o problema, o seu corpo é perfeito do jeito que ele é. O problema é que você não tem um sistema simples de combinação, você não tem uma direção, você não sabe como trabalhar com o que você já tem. E qual é a consequência? Você vive esperando. Você vive esperando emagrecer, esperando o seu corpo voltar ao que ele era, esperando ficar mais jovem. Esquece, né, gente? E enquanto isso, você não vive hoje, você não se cuida hoje, você não se permite estar bem hoje. Gente, e a vida passa, ó, muito rápido. Agora eu vou te mostrar o jeito certo. E tem 3 pilares. Vamos lá. Pilar número 1. Direção. E o que é direção? Direção é ter clareza que funciona para sua vida real. Não é um estilo perfeito, é você entender quem você é hoje, como você vive hoje e o que você precisa. E por que você precisa? Sem direção você fica perdida. Você compra por impulso, você copia looks que não faz sentido com a sua vida. Você se veste no automático, sem intenção. E aí o que acontece? Você não se reconhece no espelho. Você tem uma vida social, você sai, você vive, você vai para evento, você vai para cinema, você é vaidosa, você faz as unhas, você vai ao salão, você trabalha, você tem uma rotina. Seu look precisa conversar com tudo isso, precisa ser muito prático, precisa fazer sentido com quem você é. A consequência, gente, quando você para de se sentir perdida, você sabe o que está comprando, você sabe por que você está montando aquele look, você tem intenção. E quando você tem intenção, você tem o quê? Confiança.
comprar. Vamos lá. Pilar 2, estrutura, aquela combinação inteligente. O que é estrutura? É você aprender a olhar para o seu guarda-roupa e enxergar as combinações. Não peças soltas, é entender como cor, proporção e intenção trabalham juntas para criar um look que funciona. Porque o que você precisa, sem estrutura, você fica presa. Você vê uma peça e você não sabe como usar. Você acha o quê? Que precisa comprar mais. Você fica travada e aí você volta e pensa, eu não tenho o que vestir. Estrutura é o que transforma um guarda-roupa confuso em um guarda-roupa que funciona. E é o que faz você enxergar as possibilidades onde antes você só viu o quê? Problema. Consequência, quando você tem estrutura, você para de sofrer. Você olha para o teu guarda-roupa e você começa a enxergar várias combinações. Você sabe que aquela calça combina com aquela blusa, com aquele sapato. Você começa a entender a lógica. Você para de comprar errado e você se arruma muito mais rápido porque você sabe o que você está fazendo. Pilar número 3, esse a gente ama, multiplicar os looks, é o sistema de você aprender a multiplicar as possibilidades que você já tem no seu guarda-roupa, entender que a mesma peça você pode virar 5, 10, 15 looks diferentes, com pequenas mudanças. E por que você precisa de um sistema? Porque sem sistema você fica presa na repetição. Isso é tão comum, gente. Você fala assim, eu odeio repetir look, mas também não consegue variar. Você acha que precisa comprar mais roupa. Aí você se sente o quê? Entediada com seu guarda-roupa e aí você volta para a ansiedade de comprar. Sistema é o que te liberta. É o que faz você perceber que você já tem tudo que precisa. E a consequência, quando você tem um sistema, você para de sofrer com repetição. Você entende que repetir é normal. Gente, eu repito tanta roupa. É prático, é inteligente. Você aprende a variar só com os pequenos detalhes. Você sai mais segura porque você sabe que você tem opções e você para de gastar dinheiro à toa. Eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo bem rápido, tá? Um exemplo bem simples aqui. Vamos lá. Só para você entender como isso funciona na prática. Pensa em uma peça colorida que você tem no guarda-roupa. Você não usa ela nunca. Você não consegue usar aquela peça colorida. O jeito errado, qual é? É você olhar para ela e você pensar, com que eu uso isso aqui? Daí você já trava. Você não consegue pensar em nada. Você acha que precisa comprar mais coisa, mas o jeito certo é você ter um checklist mental, bem simples. Uma base neutra, um ponto de cor, daí você coloca uma blusa que conversa com a calça. E a terceira peça, você adiciona algo que completa um look, um casaco, uma jaqueta, um cardigan e um sapato. Conforme a ocasião, você escolhe o sapato de acordo com onde você vai. E você percebe? Não é inspiração, não é dom, é um sistema, é uma lógica. E você entender como as peças conversam entre si, é isso, é você entender isso. E quando você entende, você pega aquela peça colorida e consegue montar 10 looks facilmente, porque você sabe a lógica, você sabe como funciona. E olha, eu preciso reforçar algo assim muito valioso com você. Não é idade. Você não tá velha demais para se vestir bem. Não é o corpo. Seu corpo não é o problema. Não é um dom. Você não nasceu sem talento para moda. É direção, é estrutura e é sistema. Essas coisas você aprende. Essas coisas você constrói degrau por degrau. E hoje eu te mostrei a fórmula. Mas, gente, eu não consigo em uma aula
pegar na sua mão e transformar o seu guarda-roupa em 50, 80, 100 peças. Para isso, você precisa de um passo a passo. Você precisa de desafio, você precisa de acompanhamento e um lugar para você tirar as dúvidas. E é exatamente por isso que eu criei Looks que Conversam. Você chegou até aqui e você entendeu o problema. Entendeu que não é roupa, não é corpo e não é dom. É direção, é estrutura, é sistema. E agora eu vou te mostrar exatamente como você vai sair daqui transformada. O programa completo Looks que Conversam, você vai passar por uma jornada de 7 etapas, onde cada uma constrói a anterior. Você vai fazer no seu ritmo, revisitando quantas vezes precisar. Ó, e na minha visão, se você tiver assim, ó, muita pressa, você consegue matar tudo em uns 14 dias. Você tem embora você tem um ano inteiro de acesso. Você volta quando você quiser. E aqui está o que acontece. Primeiro você quebra as crenças que te travam. Você entende que estilo não é dom, é método. E aquela sensação de que eu não levo jeito para moda, ela começa a desaparecer. Depois você se conhece de verdade, você faz uma linha do tempo da sua imagem e identifica o que funciona com você. Você cria um diário visual que vai virar sua base para tudo que vem depois. Isso é importante porque você não vai mais se vestir no automático. Aí vem a prática. Você aprende a combinar, entende como cor, proporção e intenção trabalham juntas. Aí você olha para o seu guarda-roupa e começa a enxergar as combinações onde antes você só via problema. Começa a multiplicar os looks com poucas peças. Olha que delícia! Depois você organiza, faz um diagnóstico real do seu guarda-roupa, desapega sem culpa. Cria um critério de compra inteligente. Seu guarda-roupa, ele vai ficar funcional, leve, alinhado com quem você é. Aí você cria uma rotina prática. Aí você começa a planejar os seus looks da semana. Você começa a adaptar para diferentes ocasiões. Você sai do improviso diário. Você fortalece a sua confiança. Você aprende técnicas de autoestima e como lidar com autocrítica. E melhor, hein? Receber elogios sem minimizar e parar de se cobrar. E no final, você consolida tudo e celebra transformação e reconhece a sua evolução e aprende como manter o progresso no dia a dia. Porque isso aqui, ó, não é um curso que termina, é uma transformação que continua. Ó, e tudo isso vai levar você para outro patamar. Cada etapa ela é um degrau e quando você termina, você não só chegou lá, você aprendeu o caminho, você sabe como evoluir, porque o método não é sobre ter um guarda-roupa perfeito, ele é sobre você se reconhecer no espelho, é sobre você se sentir bonita e segura todos os dias. É sobre você parar de começar o dia estressada por causa de look. Ó, e eu vou te dizer uma coisa. Vamos lá. Além desse programa completo, vocês estão preparadas? Vocês vão receber 4 bônus que vai acelerar a sua transformação. Bônus 1, uma mini consultoria individual, um diagnóstico personalizado. Você vai preencher um formulário detalhado sobre o seu estilo, sobre o seu corpo, sobre sua rotina e eu vou analisar tudo e eu vou te dar um feedback em áudio ou em vídeo personalizado só para você. Você vai receber uma orientação específica para a sua situação. Você vai sair segura e sabendo que você está no caminho certo. Agora você pode falar assim para mim: ô Cíntia, mas não é para mim, meu corpo não ajuda, eu não tenho tempo, com o meu guarda-roupa não vai funcionar.
mas você vai descobrir que o método funciona exatamente para você. Olha só, e se eu for colocar um valor nesse bônus, seria um valor estimado de uns R$ 500. Ah, mas peraí, tem uma coisa. Para você receber esse bônus da consultoria, você vai precisar ser muito rápida aí na sua inscrição, porque eu não vou conseguir dar para todas vocês ao mesmo tempo. Por isso, eu estou oferecendo essa consultoria para 5 primeiras que fizerem a inscrição. As 5 primeiras que inscrever vai ganhar essa mini consultoria, esse bônus especial. E o bônus 2 é um checklist de combinações infalíveis. É um checklist prático que você vai usar toda vez para montar um look. Ele vai te guiar passo a passo para você não esquecer nada. Ele reduz a dúvida do dia a dia, ele vai dar clareza rápida na hora de você montar os seus looks. E você não vai precisar pensar, é só seguir. Você vai ter um guia sempre na sua mão. E para esse bônus, gente, do checklist, dessas combinações, eu cobraria assim, ó, facilmente um valor estimado de R$ 197. Olha só, hein? E vocês estão achando que acabou? Acabou não. Temos o bônus 3, um planner digital de looks. Você vai ter um planner onde você vai organizar os seus looks. Você vai salvar as fotos, as descrições, as ocasiões. Você vai criar um repertório consultável. Você organiza a sua rotina. Você vai diminuir o tempo e o estresse na hora de se arrumar. Você vai ter tudo organizado em um só lugar. Você vai ter um sistema que vai te economizar seu tempo. E para esse planner valiosíssimo, eu cobraria um valor estimado de R$ 247. Calma, tem mais. Não acabou por aí. Temos o bônus 4, uma comunidade exclusiva no WhatsApp, um grupo exclusivo onde você vai ficar junto com outras mulheres que estão na mesma jornada que você. Lá você vai tirar suas dúvidas, você vai compartilhar suas vitórias, você vai receber apoio, você vai sentir que você não está sozinha nessa transformação. Você vai ter uma comunidade que te sustenta. Fazer umas perguntas importantes para vocês. Eu quero que vocês prestem assim muita atenção para pensar nessas perguntas que eu irei fazer para vocês. Vamos lá. A pergunta número 1. Você sabe quanto de dinheiro em roupas paradas tem dentro do seu guarda-roupa? Vocês já pararam para pensar nisso, gente? Outra pergunta. Quanto custa para você ficar horas de frente para o espelho se sentindo mal? Outra pergunta. Quanto custa você perder um compromisso porque você não sabe o que vestir? Quanto custa você acordar estressada e insegura? Quanto custa você não se reconhecer no espelho? Porque isso tem um preço. Um preço que você paga todo dia em autoestima, em tempo, em dinheiro gasto errado. Vocês já pararam para pensar nisso, gente? Com certeza não. Ó, e se eu fosse cobrar tudo isso, todos os 7 módulos vendendo separadamente, mais o acesso ao curso por um ano, mais os 4 bônus, isso daria assim facilmente um valor superior a R$ 2.200, assim, facilmente. Mas antes de eu falar o preço desse lançamento, que vocês são a minha primeira turma e eu quero que vocês entendam uma coisa. Esse é o meu legado. Eu entendi de verdade o meu propósito de vida. Quase 20 anos de aprendizado, masterizado com mulheres, milhares de mulheres. E eu quero que isso chegue em você com o menor preço possível. E para que isso não seja uma barreira, ó, você vai levar. Vocês estão sentada? Tudo isso por R$ 597 no Pix ou em 12 parcelas no cartão. E deixa eu te falar, essa
é uma turma fundadora. Você está entrando num grupo muito especial. E melhor, com valor promocional exclusivo, porque as próximas turmas não vão ser esse valor não, gente, vai ser um valor bem superior. Você vai ter acesso por 1 ano a todos os módulos, você vai poder revisitar quantas vezes quiser. Você vai ter 4 bônus estratégicos que somados, gente, dá mais de R$1.000. Você vai ter uma comunidade exclusiva no WhatsApp, onde você não vai ficar sozinha. Você vai ter uma mini consultoria personalizada que te coloca no caminho certo. E você também vai ter uma garantia incondicional, 14 dias. Isso é o dobro do que a lei do consumidor manda. Olha, eu tô fazendo isso, eu oferecendo isso, porque eu confio totalmente nesse programa. Isso é um investimento, não é gasto, porque você vai parar de comprar errado. Você vai multiplicar os looks que você já tem. Você vai economizar tempo real na sua rotina e você vai recuperar aquela confiança que você tinha. Olha só, eu vou fazer uma analogia aqui, tá bom? Sabe uma calça jeans? Uma calça jeans de boa qualidade, ela costuma custar perto de mais ou menos uns R$600. Aqui, com menos do que isso, você vai investir para você voltar a se sentir bonita, segura todos os dias, sabendo exatamente o que vestir com as peças que você já tem, sem depender de comprar roupa nova para se sentir bem, entende? Fazendo aquelas peças que você tanto ama saírem do cabide. Pensa assim, você vai parar de gastar dinheiro errado, você vai multiplicar os looks que você já tem, você vai comprar com intenção, não por ansiedade. Esse investimento, gente, ele se paga no primeiro look parado, há tempos lá no seu guarda-roupa. Agora vocês podem me perguntar, mas Cíntia, quais são as minhas opções de pagamento? Vamos lá. À vista, R$ 597 no Pix ou no cartão de crédito. Ou vocês podem fazer parcelado em 12 vezes no cartão. Lembrando, você vai ter 14 dias para você experimentar o programa livremente. Se qualquer momento você decidir que não é para você, você simplesmente pede a devolução total do valor. Sem perguntas, sem drama, nós devolvemos o valor todinho para você. Bom, você chegou até aqui. Você entendeu o problema, você viu que tem solução, você sabe que é possível. Agora vem a parte mais importante, a decisão. Porque conhecimento sem ação é só uma informação. E você não veio aqui para ficar só com informação, você veio aqui para mudar. Agora eu quero te deixar assim, 3 caminhos bem claros. Caminho 1, ignorar tudo que você aprendeu hoje. Você fecha essa aula e continua como você está. Guarda-roupa cheio, insegurança, tempo perdido, dinheiro gasto errado e aquela sensação de eu não tenho o que vestir. Toda manhã aquele estresse de começar o dia já se sentindo mal. Você pode fazer isso, porque assim, muita gente faz isso, né, gente? Caminho 2, tentar sozinha. Você tenta, você pega uma dica aqui, uma dica ali na internet, vídeo aqui, post ali, checklist de lá. Você tenta montar um sistema sozinha e aí você continua pensando, em mim não funciona. Porque você não tem método, você não tem direção, você não tem alguém para te guiar e você volta para o mesmo lugar. E também temos o caminho em 3, entrar no método, você entra nessa turma fundadora do Looks que Conversam, você aplica juntinho comigo por 14 dias com método, com desafio, com acompanhamento, com uma comunidade que não vai te deixar sozinha. Você vai ter uma mini consultoria
personalizada, que vai te colocar no caminho certo. Você vai ter um checklist que você vai poder usar todo dia. Você vai ter um planner que organiza a sua rotina. Você tem um lugar para você tirar as suas dúvidas. E em 14 dias, você sai com clareza, você sai segura, você sai sabendo exatamente o que vestir com as peças que você já tem no seu guarda-roupa. E para fazer a sua inscrição agora, é bem simples. Você pode acessar o QR Code que vai estar aqui na tela, ou você pode clicar no link que nós estamos mandando aqui no chat, tá? E também lá no grupo do WhatsApp, a gente vai colocar no link também da bio, né? Da bio do Instagram e no canal do YouTube também. Você vai achar assim bem fácil. Se você quiser entrar, você clica no botão agora. As vagas da mini consultoria são limitadas, apenas para 5 primeiras alunas. Essa oferta está sendo válida, tá bom? É especial por tempo limitado e vai ficar no ar até às 23h59 da quarta-feira, dia 29/7. Depois esse valor não irá mais ter, tá bom? Somente para vocês que estão aqui hoje. Portanto, gente, não deixa para depois, senão você vai esquecer e você vai ficar de fora. Gente, deixa eu tomar um golinho de água aqui que eu tô com a boca seca. Meninas, para finalizar, eu quero desejar uma ótima noite para todas vocês. Eu espero assim, do fundo do meu coração, ver vocês aqui do meu lado, pra gente se conhecer e eu poder te ajudar nessa transformação. Uma boa noite de descanso, e vamos falando lá pela comunidade, tudo bem? Qualquer coisa a gente, se fala por lá. E tem mais uma coisa, tem um botão no WhatsApp, lá na página de inscrição também. Se você tiver, assim, qualquer dúvida para falar, vocês falam com a nossa equipe diretamente. O atendimento é humano, vocês não irão falar com o robô não, tá bom? Vocês podem ficar tranquila, bem tranquila em relação a isso. E um beijo enorme para cada uma de vocês. Fiquem com Deus, e lembre-se, hoje você está dando início a uma grande transformação. Eu encontro vocês logo mais. Beijo, beijo, beijo!